Olá pessoal, passando aqui para falar um pouquinho sobre as lojas americanas. Eu confesso que como contadora eu fiquei um pouco confusa quando se fala em consistência contábil e não fraude. Mas enfim, vamos lá, o que aconteceu com as lojas americanas? Existe um processo, uma operação no mercado de varejo chamado risco sacado. O que é isso? Basicamente, existe uma triangulação entre fornecedores, no caso lojas americanas, e os bancos. Ao invés das lojas americanas pagarem diretamente para o banco, o que ela faz? Ela faz uma captação de recursos junto ao banco e paga esses fornecedores, ou seja, as americanas devem aos bancos e não aos fornecedores. Então, no balanço patrimonial existem os ativos, que são os bens e direitos, os passivos, que são as suas obrigações, e o patrimônio líquido. O que acontece é que as americanas ela tem contas a pagar, os fornecedores, e ela também tem os empréstimos junto ao banco. O que estava acontecendo é que nas americanas eles estavam considerando o empréstimo como se fosse uma conta de fornecedores, e na verdade não é. Quando a empresa faz uma captação de empréstimo junto aos bancos, ela tem juros que ela tem que pagar sobre esses empréstimos. E o que estava acontecendo é que essas despesas de juros não estavam na DRE, ou seja, no demonstrativo do resultado do exercício. Ele estava como uma redutora de fornecedor. Então, ou seja, as americanas estavam capitalizando esse valor ao invés de considerar isso como uma despesa financeira no resultado. Quais são as implicações disso? A empresa não registrando essas despesas na demonstração do resultado de exercício, ela vai estar, de uma certa forma, maquiando o seu balanço, porque o pagamento aos acionistas ela é feita com base no lucro. Então, o que deu a entender é que você tinha mais lucro e, portanto, mais pagamentos aos acionistas. Então, estava, de certa forma, misleading, né, o resultado real da companhia. Além disso, as empresas elas utilizam um mecanismo, um instrumento financeiro chamado de covenants, que são algumas métricas que os bancos calculam, por exemplo, EBITDA dividido pela dívida líquida, EBITDA dividido pelas despesas financeiras. Na verdade, cada um fala de um jeito, EBITDA, EBITDA, enfim, que são Earnings Before Taxes, Depreciation and Amortization. Existem várias métricas que os bancos utilizam para saber se a empresa está saudável e se ela pode arcar, se ela vai conseguir arcar com as suas dívidas, se ela vai pagar de volta esses empréstimos com juros. Então, uma vez que o seu balanço ele não está consistente, não está de acordo com os princípios contábeis, isso vai acarretar numa discrepância, não está demonstrando realmente qual que é a saúde financeira da empresa. Enfim, muito se especula também se outras empresas de varejo também efetuam essas mesmas práticas contábeis. Se pode estar acontecendo o mesmo problema, mas é uma questão que a gente nunca vai saber, né? E é muito difícil de pontuar uma situação dessa, identificar, né, essas inconsistências contábeis. Foi por isso até que, na minha opinião, a PwC não conseguiu identificar tais manobras contábeis. O fato é que agora as lojas americanas entraram com recuperação judicial. Então, assim, a minha opinião, não são 40 milhões, são 40 bilhões. O fato das lojas americanas estarem com as suas ações valendo menos de R$1, para mim isso não é oportunidade, para mim isso é um risco gigantesco. E além disso, o setor de varejo por si só ele já é um setor que eu não gosto de investir por conta das margens super apertadas. Então, para mim, realmente o setor de varejo já é um risco por si só. O que vocês acham que vai acontecer com as lojas americanas? Vocês acham que ela vai se recuperar? Vocês investiriam ou vão investir nas ações das lojas americanas? Ou já investem? Coloca aqui embaixo que eu tô bem curiosa para saber. Eu já ouvi alguns comentários de algumas pessoas que infelizmente investiram tudo que tinha só nas lojas americanas e infelizmente perdeu tudo. Então é importante vocês terem em mente que para investir precisa diversificar os seus investimentos, né? Dentro das ações é importante diversificar por setor, de preferência para quem não tem muita familiaridade, procurar empresas mais perenes e não só por ações, mas por classes de ativos também, né? Importante você ter uma reserva de emergência, investir em tesouro direto, fundos imobiliários, investir também uma parte fora do Brasil. O que nos resta é torcer, né, para que as lojas americanas se recuperem logo, afinal ela emprega muita gente é dependente desse setor, então
torcer. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, deixa seus comentários aqui também, compartilha, se inscreva, mande esse vídeo para os amigos, para a família. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!